O Concelho de Sardual está em festa, assim será até este domingo, no programa que privilegia a cultura, como música e exposições, mas também a mostra de saberes e sabores, com representações de vários concelhos do Médio Tejo, sem esquecer o artesanato e ainda diversões para os mais pequenos. A abertura oficial aconteceu nesta quinta-feira, no Salão Nobre dos Passos do Concelho, seguindo-se a inauguração do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso e da já referida mostra, onde não faltam as tasquinhas, com forte presença da restauração local. Na sessão formal de abertura, Miguel Alves, presidente da Assembleia Municipal do Sardual, destacou aquilo que de melhor existe no seu concelho. Estas festas do Concelho de Sardual, que comemoram a elevação de Sardual à vila há 491 anos, são muito importantes. Primeiro, porque são as nossas festas, e depois, e na minha opinião, porque são diferentes de todas as outras. Refletem com uma razoável precisão o estado anímico do Sardual enquanto comunidade e o estado das várias associações do nosso concelho. E é isso que quase me obrigou hoje aqui a falar e a partilhar convosco algumas ideias. Sempre achei, e cada vez tenho mais certeza, que as pessoas esperam demais dos políticos, como se eles fossem divindades saídas não sei de onde, e iluminados que são, e com o dinheiro aparentemente inesgotável que o Estado possui, conseguissem resolver todos os nossos problemas, os estruturais e os conjunturais, que tão bem conhecemos recentemente, como a crise económica, a pandemia, a guerra e nova crise económica em perspectiva. Nada mais errado, na minha opinião. Claro que os políticos, autarcas e outros são agentes importantes, mas caberá também à sociedade e às comunidades desenvolverem esforços para que todos em conjunto alcancem os seus objetivos. Tenho para mim que a exigência de uma comunidade ativa, de um movimento associativo ativo, de um tecido empresarial forte e robusto, obriga os políticos a serem mais precisos, rigorosos e eficazes nas suas ações. Em Portugal, tendemos a esperar que os outros resolvam os problemas e que nós, individualmente, não tenhamos a capacidade nem esse dever. Ficamos pelos direitos e esperamos que alguém os resolva. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, fez um balanço daquilo que tem sido o trabalho do Executivo, reforçando a importância de algumas das intervenções efetuadas. 491 anos de um concelho, 491 anos de vila com muita história, com um património fantástico, com muitos e muitos anos de trabalho para chegarmos onde chegamos. Para nós, o nosso trabalho, um trabalho mais recente, foi um trabalho também árduo, tem sido um trabalho árduo, um trabalho de constante labuta, constante luta contra um conjunto de adversidades. Mas as adversidades que temos conseguido vencer. E recordo, por exemplo, aquilo que foi a nossa luta quando um conjunto de serviços públicos de proximidade ameaçavam sair de pé de nós, finanças e outros mais, conseguimos ter uma loja do cidadão e conseguir uma nova centralidade que não só não perdemos nenhum serviço público, como também trouxemos para o nosso território, para o nosso concelho, para a nossa região, um conjunto de outros serviços que não tinham aqui a sua representatividade. Uma luta também quando, há muitos anos, se pensou, e era muito importante, às vezes só se valoriza estas coisas, quem anda cá, quem passa cá, quem passeia para as nossas ruas, a importância que é de fazermos os corredores, aqueles corredores que hoje temos nas ruas velhas e que parece que sempre lá existiram. E nada me deu maior satisfação, uma das maiores satisfações que tive como Presidente de Câmara foi uma vez uma senhora dizer-me: Presidente, muito obrigado, há muitos meses que eu não ia lá acima à vila, e agora ao centro da vila, e agora consigo ir. São pequenas coisas, pequenos gestos, pequenos pormenores, mas que são por maiores para quem cá vive, para quem cá está todos os dias. E por vezes é difícil transmitir a quem não está tão enquadrado neste meio, a transmitir a importância que estas pequenas coisas têm. Nós muitas vezes na nossa vida, e muitas vezes também, como há bocado o Presidente da Assembleia também deu a entender, temos uma visão política, uma visão macropolítica, e temos essa visão, e é aí que muitas vezes nos envolvendo, quando muitas vezes nos esquecemos os tais pormenores fundamentais para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, para a qualidade de vida de todos os que vivem em localidades como a nossa, como por exemplo aquilo que o trabalho que temos feito na pavimentação de todos os lugares do nosso concelho. Praticamente estão todos feitos
é muito importante perceber que quem mora no sítio A, B ou C, que quando sai da sua casa para deslocar ao trabalho, ou para o trabalho, ou para ir à escola buscar os filhos, consegue fazer com qualidade. É um contributo também para a qualidade de vida do interior. E temos conseguido, assim como também no âmbito da eficiência energética, a requalificação das piscinas municipais descobertas, pormenores que quem aparentemente possa olhar para elas vê que, na verdade, se calhar não houve ali uma grande intervenção, mas houve uma intervenção profunda àquilo que é o contributo que todos nós temos que dar, a nossa obrigação que temos que dar para a valorização do nosso ambiente, para a valorização do meio ambiente e para o bom uso daquilo que são os recursos, e neste caso estamos a falar da água, um recurso que nós sabemos que é um recurso finito e, infelizmente, muito se tem falado sobre isso. Mas também na iluminação pública, eficiência energética. Arrisco-me a dizer que somos dos concelhos que têm quase uma cobertura muito próxima dos 100% em lâmpadas LED da iluminação pública. Tem sido um trabalho muito importante, não só porque se reflete na fatura, e cada vez mais é importante, mas também é uma forma de salvaguardarmos o nosso planeta. Tudo isto sem esquecer aquilo que é fundamental, o apoio à natalidade, como nós sempre fazemos há muito tempo, como também ajudar os mais necessitados com o programa A-Bem. Fomos pioneiros, fomos dos 5 primeiros municípios deste país a ter o programa A-Bem, a participar no programa A-Bem. O programa A-Bem da Associação Dignitude, Rede Solidária do Medicamento. Todos os que precisam e que comprovadamente necessitam, têm no Conselho de Sardual medicamentos a custo zero. Medicamentos sob prescrição médica. Tudo pequenos pormenores. Mas também o nosso trabalho tem se desenvolvido muito na educação de excelência e na excelência da nossa educação, através de um conjunto de projetos, como por exemplo, os prémios de mérito, as bolsas de estudo, as viagens de estudo, um programa tão importante, a educação pela arte. Infelizmente, tem-se dado muito pouca importância à educação pela arte. Mas no Conselho de Sardual, a educação pela arte é fundamental, assim como também o Experimenta Mais Ciência. Não é só a arte, mas também a experimentação, a ciência, é fundamental para a qualidade de vida dos sardualenses, não só, e também um grande investimento para os jovens que têm na nossa escola, no nosso agrupamento de escola, a educação de excelência. E, melhor do que eu para falar sobre isto, são os números, e os números falam por si. Os resultados nacionais, por exemplo, a média nacional em relação aos exames nacionais, no Conselho de Sardual, os valores foram muito, mas mesmo muito superiores, os valores do 12º ano em relação à média nacional. Só, por exemplo, matemática a média nacional foi de 11,9 valores, 12º ano, a média do Sardual, 17,4 valores. É uma grande diferença. Tudo isto fruto de quê? Do trabalho, principalmente da escola. Senhora Presidente, Senhora Diretora do Grupo de Escolas, os meus parabéns para toda a comunidade educativa, para os alunos, que foram eles que trabalharam, para os pais que investiram neles, para os professores, para toda a comunidade educativa e, claro, para todos nós que aqui estamos nesta sala, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, todos os responsáveis que sabemos e que temos sabido dar uma importância extrema à educação. De tal forma que conseguimos aquilo que tem sido uma grande luta, uma enorme luta, desde o primeiro momento que entrei para esta Câmara Municipal, que é realmente a requalificação do parque escolar. E conseguimos, e este ano letivo, na sua plenitude, os nossos alunos do nosso concelho, dos concelhos vizinhos que têm aulas aqui na nossa escola, têm uma escola digna do século XXI. Como já é tradição, Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro, não deixou de marcar presença na abertura das festas e foi mesmo a justificar esta assiduidade que iniciou a sua intervenção. No turismo em particular, hoje todos os municípios de alguma forma querem ter nos seus planos de desenvolvimento, nos seus planos estratégicos, o turismo como um dos eixos, um dos domínios seguramente mais competitivos, mais atrativos para os territórios, e estes senhores presidentes de Câmara que aqui estão, que conheço bem, todos têm também essa prioridade. E por isso, Miguel, a primeira palavra que quero aqui deixar hoje no Sardual é que precisamos de quebrar mitos. E um dos mitos que durante décadas assolou Portugal era a ideia de que há municípios de primeira e municípios de segunda. Que há municípios mais próximos do litoral, com mais desenvolvimento urbano, mais predispostos para a atividade turística, e depois aqueles
como é o caso do Sardual onde nos encontramos hoje, que por estarem mais afastados, por estarem mais nos chamados territórios da baixa densidade ou do interior, não tinham nem têm as mesmas oportunidades. Quero-vos dizer que sou daqueles que frontalmente combatem essa ideia. Em primeiro lugar, porque aquilo que assistimos hoje, sobretudo nas tendências turísticas nacionais e internacionais, estão cada vez mais em linha com aquilo que nós temos aqui. Com o turismo de natureza, com o turismo ativo, com o espaço livre, com a pequena dimensão, com a pequena escala, com as singularidades que encontramos nos nossos produtos, na Palha de Abrantes, nas ruas enfeitadas de Mação, no Museu Ferroviário, em Vila de Rei e tantas outras que podíamos aqui citar e que fazem, de facto, aquilo que é a palete turística destes territórios. E se dúvidas houvesse sobre isso, que não há, a pandemia, não sendo nunca uma boa notícia, despertou para esta realidade. Durante os meses de 2020 e, em particular, na consolidação do crescimento de 2021, nós percebemos que parte substantiva dos nossos turistas, a começar pelos nacionais, procuraram mais os territórios do chamado interior do que das chamadas cidades. Nós tínhamos, no caso concreto, na região centro, em muitas unidades hoteleiras, taxas médias de ocupação 70%, 80%, 90% contra os 15%, 20% que se registavam, por exemplo, em Lisboa, na nossa capital. Significa isso que, hoje, cada vez mais, naquilo que são as novas gerações de quem viaja, já não apenas por lazer, mas por necessidade, que as motivações são diferentes, que as necessidades são diferentes e que os territórios, desde que bem estruturados e que consigam resolver outros problemas onde os autarcas são absolutamente essenciais, os exemplos que o Miguel deu, Sr. Presidente, desculpa, tratar por Miguel, a mobilidade, a acessibilidade, o arranjo urbanístico, o espaço verde, a qualificação do território e das ruas. Se os senhores Presidentes de Câmara, e fazem, o fizerem muito bem, estão a dar um contributo inestimável para o turismo, para aqueles que querem atrair. Em primeiro lugar, porque têm mais e melhores condições para receber, a tal hospitalidade que é muito valorizada, e em segundo lugar, porque nenhum autarca qualifica para turista, qualifica em primeira instância para os seus concidadãos. E se juntar esta equação, o contributo que dá para a atividade turística é fundamental. E por isso vamos quebrar mitos. Vamos deixar de ter a percepção de que o Algarve, por exemplo, que durante décadas foi a bandeira de Portugal, tem hoje problemas estruturais que nós já não temos, mas que foram, efetivamente, porque houve uma estratégia nacional de valorizar Portugal como um destino de sol e praia. E quando se valoriza durante décadas um país numa aposta turística estruturada num produto, está a causar ao país dois constrangimentos fortíssimos. Primeiro, monoproduto, porque se focamos no sol e praia é uma janela de tempo durante aqueles 2, 3 meses, e além do monoproduto, uma fortíssima sazonalidade, porque estamos a concentrar e a chamar os turistas para cá naquele período. O que hoje existe também por força de uma pandemia, porque a pandemia pôs a nu uma das mais importantes condições para quem viaja, chama-se saúde, é que tornou possível que quem quer espaço livre, quem quer viajar em grupos mais pequenos, com a família, com os amigos, nós deixámos de ver autocarros durante muitos meses. Exatamente porque esta é a tendência que hoje graça em relação àquilo que são os nossos novos mercados, que procuram a nossa região e que procuram Portugal. E por isso, Mação, Entroncamento, Abrantes, Vila de Rei, Sardual, só para citar os representantes que aqui estão nesta primeira fila, são hoje municípios que estão a ser redescobertos por esses novos turistas.